Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre regionalização do mundo. Então hoje nós vamos ver quais as melhores formas que nós temos para regionalizar a Terra. É um assunto importante, prestem atenção, façam anotações e no final nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Regionalização. As regiões podem ser estabelecidas de acordo com critérios naturais, abordando as diferenças de vegetação, de clima, relevo, hidrografia, fauna, entre outros. E sociocultural, que corresponde à avaliação das condições sociais e culturais, que insere nesse contexto o Índice de Desenvolvimento Humano para explicitar como vivem as pessoas em determinado lugar. Para uma melhor análise dos dados e das diferenças existentes no mundo e para não generalizar as informações, faz-se necessário a regionalização de áreas de abordagem, oferecendo várias vantagens aos estudos geográficos. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Que a regionalização ela pode ser feita a partir de qualquer tipo de critério, seja ele natural, seja ele social. E para que serve isso? Para que a gente possa estudar de maneira mais clara e objetiva os pontos geográficos importantes. Então, por exemplo, o Brasil é um país enorme. O que é que nós fizemos? Para melhor estudar cada localidade, dividimos ele em 5 regiões. Então, o mundo, para ser estudado de uma forma melhor, precisa também ter esse tipo de regionalização. Uma das regionalizações que nós temos é aí a divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa regionalização, ela ocorre durante o período da Guerra Fria. Ela vai aparecer aí a partir de 1960 e o mundo é regionalizado em primeiro, segundo e terceiro mundo. Verificou-se que os países que eram industrializados e desenvolvidos, sua população vivia melhor, enquanto os países que enfrentavam muitos problemas de ordem econômica, sua população vivia em condições não muito satisfatórias. Todas as nações citadas como as de primeiro mundo possuem a característica de serem altamente consumistas e possuir tecnologia de ponta em grande quantidade. O consumismo justifica-se pelo alto poder aquisitivo dessa sociedade e a maioria de economia predominantemente industrial. Então, o que é que vai dizer aí? Que quando a gente utilizar o termo primeiro mundo, vai ser sempre países capitalistas e que possuem uma tecnologia de ponta e com grande qualidade. Já o segundo mundo é considerado os grupos de países que eram socialistas, como no caso aí da União Soviética, que possuíam uma economia planificada. Outros exemplos de países de segundo mundo são Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, Moçambique e Angola. Essas designações não se utilizam mais atualmente. Por quê? Porque houve a queda da União Soviética e após essa queda da União Soviética, deixou-se de utilizar o termo segundo mundo. Muitos classificam esse segundo mundo países como fossem países detentores de economias emergentes, como é o caso da China, Rússia, Brasil, Argentina, México e Índia. No entanto, na realidade, o nome correto para colocá-los seria países em desenvolvimento. Algumas outras pessoas utilizam também como países emergentes, mas esse termo também não é mais utilizado hoje em dia. A forma correta é dizer país em desenvolvimento. Já o terceiro mundo fazem parte desse grupo os países que possuem economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento,
Geralmente são nações localizadas na América Latina, na África e na Ásia. Nós podemos também utilizar a nomenclatura de países centrais e países periféricos. Por quê? Porque é como se fosse assim, países centrais fossem a parte principal, o foco principal, e o restante seria uma periferia, seria algo rebaixado, algo que não é tão bom, tão desenvolvido. Além de receber essas denominações, o mundo foi regionalizado ou classificado em países ricos e pobres, ou centrais e periféricos. Os ricos são os centrais, que são os países do centro das decisões do mundo. Eles são desenvolvidos, industrializados, avançados tecnologicamente, com economia estável. E os pobres, que são os periféricos, são os países subdesenvolvidos, pouco industrializados, com produção primária, que é a parte agricultura e pecuária, dependendo economicamente e de economia estável, com grande incidência de crises econômicas. Então, nós temos aqui uma imagem com um modelo do que seria países centrais e periféricos. Por isso que eles utilizam esse texto. Porque eles colocam os países centrais como se fosse visto a partir do Polo Norte. Então, você vê a Terra a partir de cima. Então, todos esses países que estão em cima, eles ficariam no centro. E a periferia é o que está ao redor, é o que está por fora, que seriam os países pobres. Então, o que está aí laranjinha é a parte interna, que é o central desenvolvido, e o amarelinho são os países periféricos. Uma outra divisão é a divisão Norte-Sul. Ela é uma divisão socioeconômica e política utilizada para atualizar a teoria de mundos. A partir dessa divisão, separa-se os países desenvolvidos, chamados os países do Norte, dos países do Sul, que são um grupo de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, divididos em um mapa através de uma linha imaginária. Apesar do nome, alguns países do Norte também estão abaixo da linha do Equador, como Austrália e Nova Zelândia, que mesmo assim fazem parte dos países do Norte, que são considerados países desenvolvidos. Então, nós temos aí a imagem. Tudo que está em vermelho é considerado países do Sul. Lembrando que não necessariamente são países que estão abaixo da linha do Equador, mas são países que estão mais abaixo na posição sul. Já os que estão em azul, nós temos aí os países que são do norte, que são considerados os países desenvolvidos, com a exceção que vocês veem aí embaixo, que é a Austrália e a Nova Zelândia. Países desenvolvidos. Quais são as características que determinam que um país é desenvolvido? Tem que ter crescimento econômico, aumento da produção de bens e serviços, melhoria no padrão de vida. Então, quando a gente fala essa melhoria do padrão de vida, são em vários aspectos, desde saúde, a educação, a questão sanitária. Então, tudo que for modificar a vida da população para que ela tenha uma vida melhor, está aí nessa melhoria do padrão de vida. Os países com alto grau de industrialização, criando a tecnologia que a gente chama de tecnologia de ponta. Então, esses países, eles criam a tecnologia, eles não copiam. Eles têm a capacidade de criar. Então, como é isso? Eles necessitam ter um sistema de pesquisa e conhecimento científico muito grande. Então, eles investem bastante em pesquisas científicas para que seja possível a criação de novos equipamentos de tecnologia.
e precisa ter uma economia estável e em crescimento. Já os países que são considerados subdesenvolvidos têm como quais características? São predominantemente agrícolas. Se os outros são muito industrializados, os subdesenvolvidos têm a base na agricultura. Tem um baixo nível de industrialização, eles têm dependência financeira, de exportação e de materiais tecnológicos dos países desenvolvidos. O que é que vai dizer aí? Que basicamente ele precisa da tecnologia de um país desenvolvido para que o país subdesenvolvido consiga adquirir aquele bem. Então, um celular, por exemplo, ele vai ter a sua base tecnológica produzida, criada num país desenvolvido. E o país subdesenvolvido vai apenas replicar, copiar aquilo. Já precisa também ter subordinação econômica, política, industrial, cultural e em relação a países desenvolvidos. Então, ele vai ser subordinado em todos os aspectos a esses países desenvolvidos, desde a economia até a parte cultural. Vejam aí o quanto isso é importante. Vejam que, por exemplo, os países desenvolvidos, eles determinam o que vestir, eles determinam o que ouvir, eles determinam toda a parte cultural, eles estão no foco, no centro da moda. Então, até na questão cultural, o país desenvolvido passa à frente. Também tem baixo padrão de vida, com um contingente muito grande de pobres. E aí a gente vai trabalhar com a questão de o país subdesenvolvido tem uma expectativa de vida menor, tem uma taxa de analfabetismo maior, tem saúde pública baixa, segurança, falta de saneamento, tudo lá embaixo. Então, o padrão de vida desses locais, desses países, é muito baixo em consideração com os países desenvolvidos. Porém, hoje em dia, nós não trabalhamos mais com o que nós podemos dizer que era um mundo bipolar, que era o capitalismo versus o socialismo, quando nós tínhamos a primeira denominação ali de regionalização com o primeiro, segundo, terceiro mundo. Hoje em dia, o mundo é considerado um mundo multipolar, porque após o final da Guerra Fria, o mundo passou a ter uma nova organização política, de forma em que há distintos centros de poder exercendo influência no campo político, econômico e militar. Então, por isso, nós temos o que chamamos de mundo multipolar. Então, imaginem que nós hoje não temos mais aquele foco principal entre Estados Unidos e União Soviética. Eu apoio os Estados Unidos porque eu sou capitalista. Eu apoio a União Soviética porque eu sou socialista. Não existe mais isso. Hoje em dia nós temos um mundo que seria considerado como multipolar. Por quê? Porque nós temos um mundo que tem o foco capitalista na América, com os Estados Unidos, tem um foco capitalista na Europa, com a União Europeia, tem aí o surgimento da China, querendo ou não, ela é socialista, mas tem um socialismo de mercado, que é um socialismo diferenciado, que aceita fazer negociação com capitalistas. Então, nós vamos ter aí uma diferenciação nessa divisão de mundo. E vamos estudar um pouquinho mais com relação a isso. Hoje, a principal potência militar e política é os Estados Unidos. Essa nação superou em todos os aspectos os soviéticos após o seu declínio e, assim, é responsável pela maioria das intervenções de característica militar do globo. No campo econômico, a China, atualmente,
briga pela liderança com os Estados Unidos. A Europa é considerada também como uma potência econômica, condição que resultou do sucesso da União Europeia e o principal bloco econômico do planeta, que tem como principais líderes a Alemanha, a França, e aí está a Inglaterra, mas lembre-se que a Inglaterra está aí no processo de Brexit, está saindo da União Europeia, mas não deixa de ser um grande polo econômico no planeta. Apesar dela não estar fazendo parte aí da União Europeia, ela está se organizando para se tornar também um único país na Europa como um dos principais líderes da economia do mundo. Aí fica a questão. A China briga pela liderança econômica com os Estados Unidos. Hoje, nessa pandemia, como é que nós vemos essa situação? A China iniciou a pandemia, já passou pelo processo, já está reabrindo tudo, já está funcionando tudo. E o resto do mundo está passando de recessão. Então, o que é que os chineses fizeram? Aproveitaram enquanto estavam se restabelecendo, enquanto os outros países estavam em crise constante, para, por exemplo, comprar ações de muitas empresas, onde as ações estão lá embaixo, o preço está lá embaixo. E com isso, quando essas ações voltam a subir, quem ganha os lucros são os chineses. Então, é necessário ver que depois dessa pandemia, tudo estará modificado com relação à economia. Provavelmente, nós vamos dizer que a China, sim, é a maior economia do mundo. Provavelmente acontecerá isso. A gente vai poder dizer com convicção isso. Por quê? Porque não depende do cenário atual. O cenário atual está muito instável, mas depois que passar essa pandemia é que a gente vai ver o que foi que os chineses fizeram e o que pode estar acontecendo para que eles se tornem aí o principal foco econômico do mundo. Com relação às organizações intergovernamentais, nós vamos trabalhar um pouco com a ONU, que é uma das principais organizações do mundo, que ela procura ter uma cooperação internacional. Ela substituiu a Liga das Nações no final da Segunda Guerra Mundial com a intenção de impedir outro conflito mundial como aquele. No momento da sua fundação, tinha 51 Estados-membros e hoje já são 193 estados. A sua sede é em Manhattan, em Nova York, mas ele possui extraterritorialidade. É como se fosse assim. Ele está lá nos Estados Unidos, a sede principal, no entanto, é como se não fosse dos Estados Unidos, é como se fosse uma sede universal. Eles têm outros escritórios, como em Genebra, Nairobi e em Viena. E o seu objetivo principal é manter a segurança e a paz mundial. Vai promover os direitos humanos, vai auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social. Procura proteger o meio ambiente e promover a ajuda humanitária nos casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. Alguns órgãos pertencem à ONU. Ela é dividida em vários órgãos e os principais são a Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral, ela é aquela assembleia que é formada por todos os 193 países. O Conselho de Segurança, que é um conselho que vai decidir algumas demandas com resoluções de paz ou de segurança. O Conselho Econômico e Social, que auxilia na promoção
da Cooperação Econômica e Social Internacional e Desenvolvimento, o secretariado, que ele fornece os estudos, as informações que facilitam a vida da ONU. Então, o secretariado é um órgão onde vai estar o secretário-geral e que vai dar as informações daqueles locais onde depois eles vão debater se precisa ajudar, o que é que pode fazer para melhorar aquele local. E o Tribunal Internacional de Justiça, que é o órgão judicial principal. Porém, o que é que vocês precisam entender aí? Esse órgão de justiça, por exemplo, ele não necessariamente influencia na justiça dos países. Ele apenas faz recomendações judiciais. Existem também outros órgãos complementares que fazem parte da ONU, inclusive a Organização Mundial da Saúde, que a gente vê tanto agora nesse momento de pandemia, é um órgão próprio da ONU. O cargo de secretário-geral atualmente é ocupado por Antônio Guterres desde 2017 e é um cargo que é rotativo, tá? Cada local pode determinar uma pessoa para concorrer e será votado para ser eleito como secretário-geral. É um cargo que pode ser rotativo. O G20 e o G7. O G20 é um grupo formado pelos ministros da Justiça, chefes de bancos centrais, das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Ele foi criado em 1999 e visa fornecer a negociação internacional, levando em conta o peso econômico crescente de alguns países que juntos representam 90% do PIB mundial e 80% do comércio mundial e 2/3 da população mundial. O peso econômico e a representatividade do G20 conferem-lhe significativa influência sobre a gestão do sistema financeiro e da economia global. Então, gente, o G20 é um grupo seleto das 19 maiores economias, mais uma representatividade da União Europeia, que vai definir questões econômicas. Por quê? Porque eles representam a maior parte da economia do mundo. Inclusive, o Brasil faz parte do G20. Já o G7 é o grupo dos países mais industrializados do mundo, que é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Esses países são as 7 economias mais avançadas do mundo, de acordo com o FMI, os quais representam mais de 64% da riqueza líquida global. Eles também representam 46% do PIB global e 32% da paridade do poder de compra, que é o PPC global. Em 97, a Rússia passou a fazer parte desse grupo. No entanto, em 2014, ela foi expulsa do grupo após ter anexado a Crimeia ao seu território. Os outros países não aceitaram essa anexação e resolveram excluí-la do grupo. O G7 tinha virado G8 e depois passou novamente a se tornar G7. E uma coisa que vocês podem perguntar, mas professora, são os países mais industrializados do mundo e por que a China não está aí no G7? A China não está no G7 porque eles não aceitam a forma econômica da China como sendo socialista. Então, por conta disso, eles não aceitam a entrada dela no G7. Eles colocam sempre o empecilho da questão socialista. Para isso, para que ela pudesse ingressar nesse grupo tão seleto, ela teria que abrir mão desse sistema, se tornar capitalista para ingressar. Então, eles preferem não fazer parte disso.
De outro modo, a China, junto com o Brasil, a Índia, a África e a Rússia, fazem parte do BRICS, que é o encontro dos países chamados países emergentes. Isso daí depois nós vamos estudar mais à frente, mas os países que são emergentes, que têm assim as maiores economias, que não são considerados desenvolvidos, fazem parte desse conselho. E aí, para finalizarmos, nós temos essa chargezinha a respeito da opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo. Observem a charge e depois vocês vão dar a sua opinião. Nós finalizamos por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos ver outros conteúdos. E agora, nós retornaremos para o grupo, onde nós vamos fazer algumas atividades.